Olá, bem-vindo a Psi Juntos. Me chamo João Souza, sou psicólogo e terapeuta cognitivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é regulação emocional e o que acontece quando a gente não está com ela muito em dia, né? Mas antes de a gente começar a entrar nesse tema, eu acho importante a gente começar a falar um pouquinho sobre emoções, né? O que são, de que maneira que funcionam. E as emoções, em outras palavras, elas são respostas breves que nós temos do nosso funcionamento, que são involuntárias, são rápidas e costumam gerar algumas ações na gente. Então, por exemplo, se eu estou em cima de um penhasco e olho para baixo, automaticamente eu vou sentir medo. E esse medo vai me dar um impulso de agir em um ponto de se distanciar desse lugar para que eu pare de sentir medo. De alguma forma, é um funcionamento muito rápido e costuma ser involuntário. Pelo menos o impulso de agir ou até mesmo o fato da emoção acontecer. Só que as emoções, ela tem uma função mensageira. Em que sentido? Quando a gente fica feliz, é porque as coisas estão dando certo, né? Precisa continuar dessa forma. Quando a gente está com raiva, é porque alguma coisa é ameaçadora, então a gente ou luta ou corre, que ativa partes do nosso cérebro responsáveis por esse ponto. Além disso, quando a gente sente vergonha, é porque alguma coisa nossa não pode ser revelada, ou pelo menos tem a interpretação de que se for revelada pode gerar alguma consequência. Então as emoções, ela tem essa função de trazer um recado pra gente, né? E são como ondas no mar, né? Por exemplo, que vem uma onda e vem outra e vai. Então costumam ser frequentes e costumam acontecer com o passar do nosso dia, de acordo com os eventos, com a maneira que a gente interpreta as situações da nossa vida, né? Só que as emoções, elas são em sua maioria universais. Então, tem cerca de 10 ou 12 emoções, que é raiva, repulsa, medo, culpa, alegria, inveja, tristeza e muitas outras. E tem um psicólogo chamado Paul Ekman, que ele já conseguiu identificar também que nós temos algumas expressões corporais relacionadas às emoções que também são possíveis de verificar nos chimpanzés, se eu não me engano. Raiva, amor, tristeza, nojo. Então, então tem essa construção das emoções que todos os seres humanos têm, inclusive alguns animais do reino animal também possuem essas mesmas emoções. Então é nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência que nos ajuda a sobreviver, que nos prepara para agir numa situação de risco e que inclusive elas se auto-perpetuam, né? Então, por exemplo, se eu estou com raiva, coisas menores vão começar a me irritar. Se eu estou com tristeza, tudo vai parecer sem graça. Então, elas se tornam cada vez mais intensas e nos levam a ficar mais sensíveis àqueles estímulos que as emoções nos geram, em outras palavras. Além disso, as emoções elas sempre têm algum evento desencadeante. Em que sentido? Tanto do penhasco, como o exemplo que eu trouxe, que pode ser externo, ou alguém ter falado mal sobre mim, por exemplo, então uma crítica pode me gerar alguma emoção, ou se for interno, por exemplo, se eu fico irritado porque eu fico triste, ou, ou se eu fico nervoso porque eu estou com medo. Então as emoções, elas amam a si mesmas, como diria Linehan. Então as emoções elas costumam se propagar com muita velocidade umas em cima das outras, né? E, além disso, uma interpretação também pode gerar uma emoção, né? Por exemplo, se eu estou andando sozinho numa rua vazia e eu vejo duas pessoas atrás de mim, bom, se eu pensar que essas pessoas vão me prejudicar ou vão me assaltar, eu vou sentir medo. Mas se eu pensar que essas duas pessoas são colegas de um curso que eu tenho feito, eu vou me sentir tranquilo, alegre. Então, muitas vezes, os eventos que desencadeiam as nossas emoções não são só externos ou são uma situação, mas muitas vezes a maneira que a gente pensa a respeito dessa situação também pode gerar uma emoção diretamente, né? Partindo dos princípios da cognitivo-comportamental. Então, mas não só esses fatores ou fatores do passado, por exemplo, uma lembrança que a gente traz de alguma situação que foi traumática pode ser responsável por gerar uma emoção, mas como fatores
biológicos também podem envolver a questão dos afetos. Em que sentido? Se a gente tem uma ativação maior do cérebro esquerdo, mais do que do direito, a gente tem uma prevalência de emoções positivas. Mas se a gente tem uma prevalência do hemisfério de direito além do esquerdo, a gente tem tendências a ter emoções mais negativas. Isso em funcionamento neuropsicológico, vamos dizer assim. Pode ter alterações neuroquímicas, em que sentido? Se você tiver algum problema no transmissor de serotonina, que é a substância responsável pelo sentimento de ser importante, tanto que na depressão, que a serotonina ela acaba ficando menor, você pode ter uma prevalência de emoções negativas. Ou se você tiver uma baixa de dopamina, que é uma substância que está envolvida na nossa motivação de agir, pode ser que você procrastine mais vezes, ou se sinta mais desanimado, ou se sinta triste. Então, alterações neuroquímicas, ativação do hemisfério, ou se tiver algum problema no nosso circuito de Paes, que é o circuito cerebral responsável pelas emoções, ou o sistema límbico, né? Também pode ter alguma situação, como, por exemplo, a amígdala, ela é responsável por nossas memórias emocionais. Se tem uma ativação maior dela, e ela também é responsável para fazer a manutenção do medo, a tendência de sentir mais medo, um medo mais intenso, é maior. Tanto que existem algumas pesquisas que dizem que uma pessoa que está em condições de ansiedade, em excesso de ansiedade, algum transtorno de ansiedade generalizada, essas pessoas têm um sistema límbico mais ativado do que uma pessoa que não tem a mesma patologia. Então, uma ativação cerebral que existe numa frequência maior na cabeça de alguém pode ser responsável por gerar essas emoções também. Então, existem vários fatores que envolvem as emoções, como elas surgem e a importância delas na nossa vida, na nossa sobrevivência como espécie humana também, né? Mas partindo desse princípio, o que é regulação emocional? É a capacidade de inibir um comportamento que não é apropriado para aquela situação ou é impulsivo relacionado a fortes emoções. Então, em que sentido? Se eu sinto muita raiva de uma pessoa e se tem um impulso de agredir essa pessoa e eu não consigo controlar esse impulso e simplesmente eu parto para cima da pessoa, é uma situação onde eu não fui capaz de inibir um comportamento impulsivo, um comportamento que me gerou a partir das emoções que eu sentia naquele momento. Organizar uma ação que não seja atrelada ao humor, então em que sentido? Se eu sou bombeiro e eu preciso salvar uma pessoa que está presa nas ferragens de um carro, mas eu sinto muito medo porque esse carro está pegando fogo também. Então posso parar e não conseguir agir de acordo com essa situação sem que as emoções elas me afetem, sem que elas me travem. Isso também é uma capacidade de regulação emocional. Então, reduzir a intensidade de qualquer ativação em situação emocional, ou seja, meditando, fazendo técnica de respiração, onde a pessoa consegue sentir menos raiva, ela consegue sentir menos angústia, menos medo. Então, alterar a atenção diante de uma emoção forte. Então, em que sentido? Se eu estou com muita raiva, aquele fato, aquela situação que me provoca raiva vai continuar passando na minha cabeça. Então, se eu consigo desviar a atenção, focar em outra coisa, enquanto eu tenho esse estímulo de raiva muito grande, é uma forma de regulação emocional. E essas regulações emocionais, elas podem ser tanto conscientes quanto automáticas, né? Quando a pessoa já está habituada a realizar esses comportamentos de desviar a atenção, de inibir um comportamento, de segurar um ato impulsivo, essas pessoas elas tendem a agir dessa forma também de maneira automática, depois de muita prática, né? Mas se tudo isso é regulação emocional, o que é a desregulação emocional, afinal, né? É quando todos esses esforços que a pessoa faça não são capazes de reduzir a estação emocional que a pessoa está sentindo. Ou seja, ela toma um banho, caminha, é, tenta pensar em outra coisa, mas mesmo com todos os esforços que ela tem, ela pode não conseguir fazer essa sua baixa, né, emocional. Ou que não consegue alterar o foco de alguma forma, como eu acabei de falar, ou agindo de acordo com a emoção e tendo atitudes impulsivas. Então, por exemplo, se a pessoa está
tá magoada com alguém, ela sente um impulso de se cortar para que essa pessoa veja o quanto canalha ela foi com ela, e ela não consegue segurar mesmo que ela se esforce, acaba realizando a automutilação. Então isso pode ser uma consequência de desregulação emocional. Ou dá para perceber quando a pessoa tem muitas experiências emocionais dolorosas, né, o tempo inteiro, ou pelo menos boa parte do tempo. Quando a pessoa tem distorções cognitivas, então, eu sou incompetente, ninguém vai me amar, ninguém vai conseguir, ninguém vai suportar a minha presença, eu sou uma pessoa ruim, sou incompetente, eu sou um lixo. Então, essas distorções cognitivas, elas vão nos levando a agir, a se sentir de uma maneira pior cada vez mais, né? Por exemplo, se eu leio um livro que está difícil de compreender e penso, não, eu vou entender se eu continuar lendo esse livro, eu me sinto bem. Se eu penso, não, eu sou burro, eu não jamais vou entender esse livro aqui, eu já me sinto pior, eu já me sinto mal, triste, sinto medo de continuar lendo esse livro e confirmar de que fato eu sou burro. Então, esses efeitos emocionais, essas respostas emocionais também podem estar muito atrelados à nossa interpretação, né, às nossas distorções cognitivas também. Ou quando a pessoa dissocia, ela está no estresse muito elevado, por exemplo, ela está numa situação de risco, vê um acidente na frente, ela trava, dá o freeze. Isso também pode ser um tipo de desregulação emocional, né? Ou a incapacidade de agir sem que seja influenciado pelo humor, assim como o exemplo do bombeiro serviu, né? Mas como é que a desregulação emocional se forma, né? Acho que é uma pergunta importante. Então, existe uma teoria baseada em Milon e Linehan, que eu acredito que consegue dar conta de explicar uma parte desses fatores, é que existe uma transação entre a parte biológica e social. Em que sentido? Então, se a pessoa tem uma alteração no sistema límbico, como eu havia comentado anteriormente, ou se ela tem uma ativação maior da amígdala, ou se ela tem uma baixa na serotonina, ou se essa pessoa ela tem uma vulnerabilidade emocional maior, ela acaba se sentindo, tendo uma sensibilidade muito maior para emoções do que uma pessoa comum. Se ela tem uma emocionalidade excessivamente negativa pela ativação do hemisfério direito mais do que o esquerdo, por exemplo, também pode influenciar para que essa pessoa ela possa ter alguma desregulação emocional. A impossibilidade de controlar impulsos, porque às vezes pode ter relação com características biológicas. E também falando da parte social, que é a transação entre o bio e o social. Então, a parte biológica é influenciada pela ambiental e a ambiental molda a biológica ou acaba se intensificando pelas vulnerabilidades biológicas. E nessa transação, a gente vai conseguindo entender um pouco do como é que se desenvolve essa desregulação emocional, né? Na parte ambiental, né, na parte social, pode ser uma família que invalida as emoções dessa criança constantemente, pode ser um desajuste da família com as capacidades da criança. Em que sentido? Às vezes a criança é excessivamente sensível a emoções e a família é mais frígida. Então, essa família ela vai desconsiderar esses fatores emocionais da criança e ela vai desenvolver um padrão de comportamento, ou de inibição, ou de supressão das próprias emoções, às vezes até punição, dependendo do contexto familiar. E essas punições às próprias emoções, elas vão desenvolvendo uma pessoa cada vez mais incapaz de reconhecer as próprias emoções. Então, ou esse ajuste frágil entre as famílias, ela também pode ter relação com uma falta de capacidade familiar de criar essa criança com uma família com pais alcoolistas, o que tem falta de recursos, né? Então, outros fatores também podem levar a essa invalidação das emoções da criança, mesmo sem que seja um abuso ou uma negligência familiar, né? Algo que a família, de fato, não tem essas ferramentas. Só que, parando para pensar, se as emoções têm função mensageira, e se a mensagem for importante, e a família e a criança vão suprimindo essas emoções, a tendência é que elas se intensifiquem. As emoções se intensificam, os atos se intensificam. As emoções se intensificam, os atos se intensificam.
até que a pessoa possa ter uma instabilidade emocional, até que a pessoa possa agir de maneira impulsiva, que ela possa ter uma explosão de raiva, uma trava de medo, da intensidade dessas emoções que elas chegam por elas não terem sido correspondidas anteriormente. Mas como que a gente pode pensar nessa invalidação do ambiente da criança? Então, por exemplo, se a criança ela manifesta sua raiva e frustração e os membros da família levam a sério o que essa criança está falando e tentam modificar o seu comportamento, a criança aprende a expressar, né? Agora, se a família desconsidera, fala, é trivial, é coisa de criança, a gente não tem que dar ouvido, não. Então a criança ela já vai aprendendo a suprimir as próprias emoções porque ela vai tendo as suas emoções suprimidas pelo contexto. Ou, por exemplo, quando a criança fala, pai, eu fiz o melhor que pude, e o pai concorda, não, de fato você fez, filho, você pode melhorar, essa criança ela desenvolve uma forma de lidar com as suas emoções adaptativa, né, funcional. Agora, se o pai fala assim, não, você não fez, você devia ter feito mais, se daí não foi o suficiente, está muito pouco, então essa criança ela vai desenvolvendo um, um, um- uma forma de invalidar as próprias emoções porque ela vai sendo negligenciada constantemente na sua família ou na sua criação, sejam consciente ou não, né? E isso vai desenvolvendo uma criança, uma pessoa que não tem habilidades que para lidar com as próprias emoções, para regular as próprias emoções e que por ter essas explosões e se a criança é negligenciada e os pais interferem só depois que ela está explodindo, ela também desenvolve uma maneira de inibir os comportamentos que ela tem só quando estão explodindo. Então são comportamentos e são padrões que vão se estabelecendo com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento, com as vulnerabilidades biológicas da pessoa e um ambiente invalidante, que não vai reconhecendo as emoções dessa criança e que falha em ensinar essa criança como ela pode nomear as próprias emoções. E quando a gente aprende a nomear as nossas emoções, a gente também aprende a enxergar os outros, as emoções dos outros, o que também pode promover empatia, né? Validando as emoções dessa criança. Então, quais que são as consequências, né, de uma desregulação emocional? A pessoa teve um ambiente validante, teve algumas vulnerabilidades biológicas, então ela pode utilizar substâncias para lidar com as próprias emoções, cometer suicídio ou se lesionar, porque quando uma pessoa comete um ato de suicídio, a tendência é de acabar com uma dor que é insuportável. Veja, é uma forma de lidar com o afeto, com uma emoção que está insuportável, que é uma tristeza constante, com uma angústia constante. Então, e é uma forma eficaz, porque quando a pessoa se lesiona, toma uma substância anestesia, ou inclusive quando ela comete o ato e acaba sendo internada por uma semana, de fato ela alivia essas emoções, mas percebe que é uma forma que leva em risco o próprio, a própria saúde. Então, apesar de funcionar, que é por isso que as pessoas cometem, não é a melhor forma e é possível aprender habilidades para conseguir lidar com essas emoções de uma forma mais adaptativa, né? Então, além disso, quando a gente entorpece as nossas emoções frequentemente, dá aquela sensação de vazio, né? Porque como a própria Brené Brown diz, e eu acho bem importante, que quando a gente anestesia as nossas emoções, a gente não anestesia só as partes ruins, as boas também. Então, se a gente fica, por exemplo, fica embriagado todos os dias, a gente deixa de sentir aquela tristeza que tá chateando, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ser tão feliz quanto conseguiria no momento que a gente está normal, sóbrio. Não é uma felicidade genuína, vamos dizer assim, né? E esse entorpecimento das nossas emoções, eles vão levando a uma sensação de vazio por conta dessa anestesia, né, generalizada. E esse vazio, ele acaba influenciando também na forma que a pessoa se vê. Porque se ela não consegue ter um acesso às próprias emoções, ela não consegue ter uma postura aprofundada sobre si, ela se desconhece. Ela não consegue interpretar como funciona a si mesmo de uma maneira de fato eficaz, né? Além disso, se a pessoa tem muitas emoções dolorosas e frequentes, ou se ela tem atos impulsivos frequentemente, isso influencia na forma que a pessoa se vê também. Então, esses comportamentos que são gerados por uma desregulação emocional, ele passa a mexer também com o senso de identidade que a pessoa tem.
né? De que forma que a pessoa se vê, de que forma que a pessoa sabe que ela mesma age. Por exemplo, pode desenvolver distorções cognitivas por conta dessas atitudes de, eu sou descontrolado, eu sou maluca. Então, pode haver essas distorções também geradas inicialmente por uma desregulação emocional ou por uma maneira disfuncional de lidar com as próprias emoções, né? E além disso, se você é uma pessoa que tem impulsividade, que tem constantes instabilidades emocionais, então sente muita raiva, muita tristeza, muita agonia, muita felicidade, a ponto de ficar maníaco. Então, essas instabilidades, elas também influenciam nos relacionamentos interpessoais. Então, por exemplo, se você não consegue expressar suas emoções de maneira adaptativa para alguém, ou se você não consegue ter empatia porque tem dificuldade de nomear as próprias emoções, pode ter dificuldades em se relacionar com outras pessoas, ter relacionamentos amorosos, em construir relações estáveis, saudáveis. Então, pode ver que a desregulação emocional, dependendo do nível que ela tem, ela promove uma desorganização global da pessoa, do senso de self, da própria construção da identidade, né? Dos relacionamentos interpessoais, de alcançar as próprias metas, porque se ela não consegue agir de uma maneira desprendida da emoção, dependendo da emoção que ela está sentindo, ela não consegue seguir o caminho que ela pretende seguir, fazer alguma ação que é necessária que ela seja um pouquinho mais fria, né? E só para finalizar, acho importante também trazer alguns casos que a gente pode compreender como empates de desregulação emocional, né? Como a depressão, por exemplo. Se tiver alguma desregulação dos receptores de serotonina, né? Se tiver altos níveis de emoção negativa, baixa capacidade de notar emoções positivas, né, de reconhecer eventos positivos. Então você pode ver que tem uma relação com a desregulação emocional, porque é inclusive um transtorno de humor, né, parando para pensar nesse sentido. Os transtornos alimentares, como a compulsão alimentar, então é uma forma desadaptativa da pessoa lidar com as próprias emoções. Se ela tem alguma perda, algum luto, se é demitida do trabalho, costuma se alimentar frequentemente para conseguir aliviar aquelas sensações desconfortáveis, aquelas sensações emocionais desconfortáveis, né? Então, pode ser gerado também por uma desregulação, emocional. Os transtornos de ansiedade, então, falamos até da amígdala, que é responsável pelas memórias sensoriais, né? Que faz a manutenção do medo. Ela fica ativa frequentemente em pessoas que têm transtorno de ansiedade, que inclusive no tratamento cognitivo comportamental é um dos focos para a gente conseguir modificar a relação da pessoa com medo, é aonde a gente planeja que as mudanças ocorram, né, cerebralmente falando, e também o transtorno de personalidade borderline, né, que tem uma relação frequente com uma desregulação emocional generalizada, né, porque se a gente parar a pensar nos sintomas, é uma instabilidade emocional muito grande, atos impulsivos, com frequentes atos suicidas, então alguma instabilidade das relações interpessoais também. Então, o transtorno de personalidade borderline ele gira em torno da desregulação emocional, né? Em boa parte acontece por meio da desregulação das próprias emoções, e sejam por falta de habilidades, seja por um ambiente que foi invalidante, seja por um aspecto biológico, essa transação do ambiente com o biológico, né? Bom, concluindo a ideia, existem algumas habilidades que é possível aprender, como o mindfulness ou a atenção plena, para a gente conseguir observar essas emoções e observar a maneira que a gente pensa. É possível modificar a nossa interpretação diante das emoções de alguma situação para conseguir lidar com as emoções. Existem técnicas de respiração, existem técnicas para baixar a excitação corporal. Então, há formas eficazes e adaptativas que é possível aprender, tanto no ambiente terapêutico ou num treinamento de habilidades em dialética comportamental, que existem por aí. É possível aprender a lidar com as próprias emoções e aprender como modificar as emoções que não é diretamente, é modificando uma interpretação, é modificando uma situação, resolvendo um problema.
Mas a importância desse vídeo foi principalmente trazer um pouquinho das emoções, trazer um pouquinho de como é que funciona a regulação emocional, do que pode acontecer quando isso não existe, né? Espero que tenha ajudado esse vídeo até agora e até breve.